Porque se a criança ela já pode escolher se ela pode ser homem ou se ela pode ser mulher, logo ela vai poder escolher fazer sexo com um adulto. E aí entra o quê? A pedofilia. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. A psicologia, mais uma vez, nós falamos e enfatizamos isso na primeira live, ela é filosofia. Ela é filosofia, porque a psicologia ela vai danificar a moral, dizendo muitas vezes, inclusive, que o homem não é culpado, que a culpa está sempre nos outros, que ele tem que se perdoar. E a Bíblia diz que o tratamento não é esse para o homem, não é o auto-perdão. O Freud, ele diz que a moral é, né, que sufoca. O homem, ele tem o desejo sexual lá, mas a moral sufoca. Mas é engraçado... O behaviorismo, ele vai dizer que a moral ela vai ser definida de acordo com a conveniência do ambiente. Né? Se isso surtiu efeito para o homem, nós podemos nos beneficiar. E aí, o próprio filósofo Hegel ele vai dizer que os conflitos no mundo se tratam de direitos, né? Direitos que estão se opondo e, infelizmente, esses direitos não estão olhando para um padrão à parte deles. Cada um tem o seu direito. Isso vai implicar também na psicologia, justamente porque as pessoas são hedonistas. Elas vivem em busca do prazer, anulando as suas responsabilidades, anulando as consequências dos seus atos e dizendo que elas estão justificadas. Elas não precisam de um redentor. Elas são redentores delas mesmas. Entende o quanto isso é complexo quando nós não temos um padrão para definir o que é o homem e como um homem deve se comportar na sua responsabilidade diante de toda a realidade? É complicado. A psicologia ela vai denigrindo de tal forma a moral. Vamos colocar, por exemplo, né? Hoje em dia está entrando a ideologia de gênero, né? A criança ela pode escolher. É engraçado que a criança não pode fazer nada, né? Mas ela pode escolher se ela pode querer ser mulher ou não, né? Ou o homem querer ser mulher e vice-versa. Enfim. E nisso, cara, eu fico analisando. Eu até converso com a minha esposa, né? Com a Cristiane, a gente falando sobre isso e para você ver onde vai culminar, porque se a criança ela já pode escolher se ela pode ser homem ou se ela pode ser mulher, logo ela vai poder escolher fazer sexo com um adulto. E aí entra o quê? A pedofilia. Porque a pedofilia é o quê? Um distúrbio mental, de acordo com o DSM-5. A pedofilia, ela não é crime, né? Se você colocar aí como crime, ela não. O crime de pedofilia em si, ele não existe. E aí é a jogada. Porque como já está desvencilhando a moral, a pedofilia, ela não é crime, a pedofilia é uma doença, né? Uma atração por crianças. Logo, se a criança consentir em fazer sexo com um cara mais velho ou com uma mulher mais velha, não vai ter problema. Para você ver, cara, eu tô analisando assim, eu penso no meu pensamento, eu não tô afirmando que seja assim, mas é uma sequência lógica que pode chegar a isso, para você ver o absurdo. A gente fala muito em off. Não, e você vai ver cristão dizendo que se o homem ele ter o desejo sexuais por uma criança, isso não é pecado até que se materialize. Né? Vão negar a fala do Senhor Jesus Cristo e tentar racionalizar o pecado, né? Dizer que ele só é pecado quando ele se concretizar. E é por isso que algumas outras linhas da psicologia, né, vão enveredar nessa defesa do pedófilo, dizendo que, de fato, o pedófilo não é crime até que se materialize, mas o próprio coração dele já desejando isso, como você mesmo lembrou, né, lá em Marcos capítulo 7, vai falar, né, que porque do interior, versículo 21, né, vai falar sobre o que contamina o homem, né, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Tudo. Então, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, já, como você mesmo lembrou, né, já se opõe ao behaviorismo que fala que o ambiente é o que vai definir a nossa realidade, vai definir a moral. O behaviorismo é uma filosofia religiosa sobre o pragmatismo, crendo que o pragmatismo pode construir um sistema, uma sociedade que pode ser definida e prevista através de uma observação de todos os mecanismos que podem acionar alguma atitude no ser humano ou que pode acarretar alguma consequência. Então, o behaviorista ele vai defender que o homem pode construir a moral através da prática, e essa prática pode definir por ela mesma o que é certo e o que é errado. Olha o absurdo. Olha o absurdo. E aí você vai ver muitas pessoas defendendo que o médico é o juiz ou aquele que define a moral sobre o medicamento. Não é. Não é. A ciência, ela não tem a capacidade, a ciência dos homens não tem a capacidade de definir o que é certo e o que é errado em um tratamento.